Então, boa noite, tá? Primeiro eu gostaria de pedir desculpas a vocês, tá? Por não ter finalizado a nossa semana passada, mas como eu mandei uma mensagem no grupo de vocês, eu não estava em condições de ministrar a aula, tá? Peço desculpas por isso, mas infelizmente todos nós estamos passando por um momento muito difícil, né? E nós estamos com um pouco de dificuldade de lidar com tudo isso, tá? Então eu peço desculpas pelo nosso atraso na semana passada. Infelizmente foram situações que fugiram do meu controle, mas essa semana nós já vamos retornar às nossas aulas, tá? Hoje nós vamos dar início à nossa aula. Nós vamos estudar as técnicas que são desenvolvidas dentro de uma UTI, tá? As técnicas, os procedimentos e os principais exames que são realizados dentro de uma UTI. Esse material ele está disponível naquela apostila que eu já passei para vocês. Esse daqui esse conteúdo encontra-se disponível na página 4 daquele material, tá? O que mais que eu ia falar? Sim. Eu vou reformular o cronograma de vocês, então a nossa prova ela vai ser adiada. Provavelmente a nossa prova será na quinta ou na sexta-feira, tá? Mas eu confirmo com vocês a data certinho para que eu possa me organizar e apresentar todo o conteúdo que eu havia proposto a vocês, tá bom? Então, provavelmente amanhã de manhã eu vou realizar essa nova organização, tá? Esse novo cronograma e eu repasso para vocês bem direitinho, com as datas certas, tá? E aí na aula de amanhã eu já informo para vocês quando será a nova data da nossa prova. Bom, galerinha, então vamos lá, nos concentrar na nossa aula, tá? Peguem o material de vocês, caderno, quem tiver a apostila impressa, peguem a apostila impressa para poder ir acompanhando o conteúdo. Qualquer dúvida, meninos, vocês podem mandar a pergunta aqui no chat, que eu estou acompanhando, tá bom? Quem quiser também ativar o microfone para realizar alguma pergunta, também fiquem à vontade, estou à disposição para respondê-los. Certinho? Então, primeiro, meninos, quais são as principais técnicas que são desenvolvidas dentro de uma UTI? Em uma unidade de terapia intensiva, são realizadas técnicas rotineiras, tá? São realizadas técnicas todos os dias, técnicas de rotina todos os dias, como por exemplo, aferição de sinais vitais. Então a UTI ela tem uma rotina de aferição de sinais vitais. Por exemplo, a cada 2 horas, cada 3 horas, a cada 1 hora tem que ser aferido o sinal vital daquele paciente. Depende muito da rotina, tá? Da instituição, depende da gravidade dos sintomas daquele paciente. Então, a frequência com que esses sinais vitais eles serão aferidos pode variar conforme o paciente e a sua necessidade. Outros procedimentos que são realizados todos os dias, por exemplo, banho no leito, banho de aspersão. Então, o paciente, ele depende qual tipo de banho que aquele paciente vai receber. Não necessariamente é um banho no leito, tá? Então, vocês têm que tirar da cabecinha de vocês que se o paciente está internado na UTI, então é um paciente que obrigatoriamente será banho no leito. Não necessariamente, tá? Existem pacientes que estão internados na UTI que conseguem deambular, que conseguem se locomover, que conseguem caminhar até o banheiro, conseguem tomar banho sozinhos, com auxílio, tá? Então depende muito da condição, do estado do paciente para que nós possamos designar o tipo de banho que ele irá receber. Outros procedimentos, como curativos, né? Então, paciente que tem um acesso venoso, paciente que tem alguma ferida, alguma lesão, um paciente pós-cirurgia. Todos esses pacientes eles irão necessitar a realização de um curativo. Esse curativo, ele deve ser feito no mínimo todos os dias, né? Então, por exemplo, um acesso venoso central, né? Tem que ser feito a higienização daquele acesso, né? Principalmente das vias, a troca de curativo, dependendo do curativo que aquele paciente está usando, pode ser realizado todos os dias, ou então
a cada 7, 5 dias, depende do tipo de curativo, tá? Se ele estiver utilizando alguma placa, alguma cobertura na ferida, também ele pode ficar mais alguns dias com aquela cobertura na lesão. Então, depende muito do tipo de lesão, do tipo de curativo, do tipo de cobertura que encontra-se naquele paciente, para que nós possamos designar quantas vezes ou a quantos dias será realizada a troca do curativo. Em geral, meninos, a realização de curativos em uma unidade de terapia intensiva é realizada pelo enfermeiro, tá? Em geral, são procedimentos realizados exclusivamente pelo enfermeiro, porque tratam-se geralmente de feridas mais agressivas, que necessitam ser utilizados alguns tipos de cobertura, tá? Então, em geral, quem realiza essa troca de curativos são os enfermeiros, claro, com auxílio do técnico de enfermagem, tá? Entra aí também outros procedimentos que nós estamos acostumados nas enfermarias, como, por exemplo, medicação, né? Então, a medicação que o paciente ele recebe na UTI é uma medicação que nós temos que ficar muito atentos em relação a elas. São, por exemplo, antibióticos extremamente fortes, que precisam ser realizados criteriosamente no horário de administração, né? Não pode ser antes, não pode ser depois, tem que ser naquele horário certo que está prescrito, que está aprazado, tá? Outros medicamentos que precisam ser administrados pela bomba de infusão. Lembram que a gente discutiu, acredito que foi na nossa aula passada, a bomba de infusão, que é um equipamento utilizado para controlar o volume de infusão do soro. Então, por exemplo, você quer que corra 10 ml por hora, né? Então, ele vai correr em 10 ml por hora, tá? E assim por diante. Você controla a velocidade com que aquele medicamento vai ser infundido, tá? Então, são procedimentos simples que vocês provavelmente já conhecem, já sabem até mesmo como realizar, né? Então, banho, medicação, curativo, são medicamentos que vocês podem acompanhar em uma enfermaria e vocês também acompanham dentro de uma unidade de terapia intensiva. Mas, por se tratar de uma unidade de terapia intensiva, então existem alguns procedimentos a mais que são realizados naquela unidade e que vocês não encontram em outros locais. E será o tópico da nossa aula agora, tá? O que nós vamos abordar nesse momento. Como, por exemplo, meninos, deu para entender essa parte? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Ok. Se tiverem perguntas, podem fazer, tá? Agora eu vou apresentar a vocês algumas técnicas que são realizadas preferencialmente em uma unidade de terapia intensiva, tá? Você não acompanha de forma muito frequente em uma enfermaria, por exemplo. Como, por exemplo, o coma induzido, tá? Na UTI, há uma grande preocupação em fornecer conforto e ausência de dor a todos os pacientes internados. Né? Então, lembram? Não, foi na aula de humanização, perdão. Uma das grandes preocupações, o áudio tá ruim? Uma das grandes... O áudio tá falhando, ixi, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Porque eu tô ouvindo aqui normal, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, meninos, e agora? Vocês estão me ouvindo melhor? Eu saí para tentar melhorar aqui o áudio. Melhorou para vocês ou ainda tá ruim?
Tá aparecendo a apostila aí pra vocês? Tá carregando aqui. Eu vou sair aqui de novo, tá, meninos? Pra poder entrar, porque travou aqui, tá? Só um minutinho, já retorno. Vocês mexeram na internet aí? Tem alguém usando? E eu não uso a internet agora não, tá só caindo aqui. Pronto, voltei. Pronto, voltei, meninos. Tá um pouco ruim, eu acho, a minha internet aqui. Não sei o que tá acontecendo. Então tá, meninos, vamos lá dar continuidade à nossa aula, tá? Apareceu aí pra vocês agora a nossa tela? Ah, ótimo. Então tá, meninos, vamos lá. Uma das grandes preocupações da UTI são justamente fornecer conforto e a ausência de dor a todos os pacientes que estão internados. Em casos mais graves, principalmente quando há necessidade de intubação orotraqueal, é iniciada uma sedação tranquilizante e indutor de dor e um analgésico para a abolição da dor contínua, que pode levar à ausência total da consciência e sonolência profunda. Então, quando a gente se refere, eu acredito que vocês já tenham escutado, ouvir esse termo, né? A gente fala assim, o paciente está em coma induzido. Então, o que que significa? Significa que aquele paciente ele está recebendo um sedativo, né? Um tranquilizante, um indutor do sono e um analgésico para abolir a dor daquele paciente. Então, com esses medicamentos, ele vai ter ausência de consciência e uma sonolência profunda. Então, o paciente ele vai estar em um sono induzido, tá? Em um estado de coma induzido. Ele não responde a alguns estímulos estando nesse coma induzido. E qual o objetivo desse coma? Pacientes que estão realizando a respiração através da intubação orotraqueal, em geral elas ficam nessa sedação, tá, meninos? Porque imaginem o nível de desconforto daquele paciente, né, que não tá respirando sozinho, tá respirando através de uma máquina, né, através de um ventilador mecânico. Imaginem o grau de desconforto daquele paciente se ele não estivesse em uma sedação contínua.
né? Então, seria uma sensação de dor e desconforto muito grande a esse paciente. Então, para casos como esse, nós realizamos a indução do coma, tá? O tempo e o espaço nessa situação é abolido, onde pacientes permanecem meses na unidade e recordam apenas como horas. O que a gente observa muito, meninos, é quando o paciente está em sedação, muitas vezes alguns profissionais fingem como se aquele paciente tivesse praticamente morrido, né? Como assim, professora? Você vai administrar um medicamento, você fura o paciente todo, você manipula o paciente, você não se dá o trabalho de conversar com ele, de ir ali no canto do ouvido do seu paciente, explicar para ele o que está acontecendo, o que você está fazendo, conversar e estimular esse paciente. Né, alguns pacientes que estão em estado de vegetação, né, estado vegetativo, perdão, muitas vezes a gente só vai lá, realiza o procedimento, não se preocupa, né, com aquele paciente, tá dormindo mesmo, então eu não preciso conversar com ele, não preciso explicar o que está acontecendo para aquele paciente. Errado, né? Então, apesar dele estar em coma induzido ou em estado de coma, você tem que conversar com ele, você tem que explicar o que está acontecendo, conversar, explicar qual procedimento que você está realizando com ele, tá? Esse momento de conversa, ele é essencial na humanização do cuidado do paciente de vocês. O que a gente observa, meninos, é que existe uma falta muito grande de humanização nos serviços que são realizados dentro de uma UTI. Não é porque o seu paciente está em estado grave que você tem que realizar um procedimento super sério, super difícil, que você vai se preocupar somente com a técnica. Não é assim. Você tem que se preocupar com a técnica, você tem que realizá-la, mas você também tem que lembrar que aquele seu paciente ele é um ser humano. Ele não é um boneco de laboratório que você tá lá manipulando ele, fazendo qualquer coisa nele. Não. Você tem que lembrar sempre que ele é um ser humano, que ele é um familiar de alguém, tá? E por isso você tem que trabalhar a técnica, você tem que exercer bem a sua técnica, mas você também tem que ser humano ao ponto de reconhecer que o outro, ele também é um ser humano e que também tem as suas necessidades. Tudo certo por enquanto? Alguma pergunta aqui? Então tá, vamos dar continuidade, tá? As infecções são as causas mais importantes das internações em unidades intensivas. Em geral, infecções respiratórias ou urinárias recebem tratamentos com antibióticos de última geração e de amplo espectro de ação contra bactérias. Então, as infecções, elas são uma das principais causas de internação, ou então muitos pacientes adquirem essas infecções dentro da UTI, tá? E em geral, para que esses pacientes eles venham a ser tratados dessas infecções, eles necessitam utilizar antibióticos de última geração, então são aqueles antibióticos de última escolha, certo? E de amplo espectro. Sempre que vocês escutarem essa palavra, amplo espectro, o que nós vamos estar nos referindo a amplo espectro, meninos? Amplo espectro significa que esse antibiótico irá atuar contra diversos tipos de bactérias, tá? É isso que significa amplo espectro, que ele vai ter capacidade de atuar contra diversos tipos de bactérias. Os riscos das infecções ocorrem quando há disseminação hematogênica através do sangue e ocorre generalização do processo infeccioso, designada tecnicamente como sepse. Acredito que vocês já tenham escutado esse termo, sepse, né? O que significa sepse? Sepse é o que nós chamamos de infecção generalizada. É quando uma infecção ela atinge a nossa corrente sanguínea e atinge também outros locais do nosso corpo,
né? Isso significa sepse, é uma infecção generalizada que está disseminada por todas as outras regiões do nosso corpo. Qualquer infecção, meninos, pode desencadear uma sepse. Então, por exemplo, uma infecção respiratória pode virar uma sepse? Pode. Uma infecção urinária pode desencadear uma sepse? Pode. Uma simples ferida contaminada, se não for tratada, pode desencadear uma sepse? Pode, tá? Então, todo e qualquer tipo de infecção, se essa infecção ela não for tratada, ela consequentemente vai atingir a corrente sanguínea e vai generalizar todo esse processo de infecção, causando um adoecimento muito grave a esse paciente que está internado na UTI. Em geral, como que são tratadas essas infecções dentro de uma UTI? São tratados, então, com antibióticos de última geração, são os antibióticos mais fortes, mais potentes, e que possuem um amplo espectro contra bactérias, então, que atuam contra diversos tipos de bactérias, tá? São as duas principais características de um antibiótico utilizado dentro de uma UTI. Geralmente, o que pode ser feito também? Notem aí no caderninho de vocês. Deixa eu ver se tem como eu escrever aqui. Eu vou digitar aqui no chat para vocês anotarem, tá? São 2 exames. São 2 exames, meninos, que nós conhecemos como hemocultura e urocultura, tá? O que significa isso? Esse exame de hemocultura, nós realizamos uma coleta do sangue do paciente, tá? Essa coleta ela é encaminhada ao laboratório e no laboratório eles vão identificar que tipo de bactéria que está causando aquela infecção no paciente. Eles vão identificar que bactéria é essa que está causando essa infecção. Depois que eles identificam que bactéria é essa que está causando essa infecção, eles vão identificar qual antibiótico pode ser utilizado no tratamento contra aquela bactéria, tá? Então, o exame de hemocultura é isso, é feito através da cultura do sangue. E a urocultura é o mesmo procedimento, só que realizado através da urina. Então, a urina ela é coletada, a urina estéril, tá, desse paciente. Então, tem que ser através da sonda vesical de Nemora. Ou então de alívio você pode coletar, né, ao realizar a passagem da sonda de alívio, você pode realizar a coleta da urina, tá? E aí, através desse exame de urina, identifica-se qual bactéria que está causando essa infecção e também qual antibiótico que pode ser utilizado contra essa infecção, tá? São os 2 principais tipos de exames que podem ser realizados dentro de uma UTI, para que nós possamos identificar o tipo de infecção que aquele paciente tem. Dentre outros procedimentos cirúrgicos, meninos, nós temos a traqueostomia, tá? Em vista que não é recomendada a manutenção por longos períodos da cânula de intubação, em virtude de lesões que podem ocorrer na traqueia e na laringe. Então, aquele tubo orotraqueal que eu mostrei para vocês na aula passada, que o paciente fica ligado ao ventilador mecânico, não é recomendado que esse paciente ele fique muito tempo utilizando esse tubo orotraqueal, tá bom? Justamente por conta dessas lesões que podem ocorrer na traqueia, lesões que podem ocorrer na laringe. Então, nós não recomendamos que esse tubo orotraqueal fique muito tempo em uso no paciente. Então, para isso, esses pacientes que precisam ficar por longo tempo, por longo período na ventilação, eles realizam um procedimento de traqueostomia. O que é esse procedimento de traqueostomia? É um procedimento realizando uma abertura na região aqui da traqueia, na região anterior do nosso pescoço. É realizada uma abertura na traqueia, na região inferior frontal do pescoço, e introdução de uma cânula plástica, tá? Então, em vez do paciente ficar com aquele tubo
orotraqueal, que é colocado na boca do paciente, ele fica fazendo uso da traqueostomia, que é justamente essa abertura na região da traqueia, na região anterior do nosso pescoço, certo? E nesse orifício que é realizado, eles colocam a cânula plástica, tá? Para que o paciente ele possa ficar realizando esse procedimento de respiração. Podem ser realizados outros procedimentos também, tá, meninos? Como, por exemplo, drenagem torácica. O que é essa drenagem torácica? Em geral, essa drenagem torácica ela pode ser realizada quando tem pneumotórax, né, que é um caso clínico onde há o colapsamento do pulmão, ou então quando tem acúmulo de líquidos, tá, na região pulmonar, acúmulo de sangue, enfim, podem ser realizadas essas drenagens. Então, essas drenagens são orifícios realizados na região torácica do paciente conectada a um coletor, justamente para proporcionar o alívio desse acúmulo de líquidos na região pulmonar, tá? Alguns catéteres, como por exemplo, também para a realização dessa drenagem de líquidos, como o catéter de Pick, que em geral esse é realizado na porção superior da cabeça, catéter de diálise peritoneal. Então, esse catéter de diálise ele pode ser colocado para que seja realizado a diálise peritoneal no paciente. Tá? Ela é introduzida na região abdominal e permite a infusão de líquidos e a troca dialítica. Também é um procedimento simples que pode ser permanente ou não e realizado dentro da própria UTI. Tem outros procedimentos também, meninos, que podem ser realizados, tá? Como, por exemplo, acessos de pique, acesso venoso central também pode ser realizado, tá? Catéter central para hemodiálise também pode ser realizado dentro da UTI, tá? O próprio processo de intubação orotraqueal. Então, são alguns procedimentos que, apesar deles serem um pouco mais complexos, mas que podem ser realizados dentro da unidade de terapia intensiva, tá bom? Então, aquele acesso venoso central que o médico realiza aqui na região do pescoço do paciente, tá? Em geral, do pescoço, pode ser feito em outras regiões também. É um acesso venoso central e que vocês vão observar muito quando vocês estiverem trabalhando dentro de uma UTI, que vocês vão observar muito a realização desses procedimentos dentro, tá, de uma unidade de terapia intensiva. Aí aqui, para a gente finalizar, nós temos alguns exames complementares de rotina, tá, que são alguns exames que são feitos todos os dias no paciente. Então, quando o paciente está internado na UTI, meninos, eles vão realizar diariamente exames de sangue, tá, exames de imagem, podem realizar também exames de urina, enfim, depende muito do caso clínico, né, daquele paciente. Mas, em geral, essas coletas elas são feitas dentro da própria UTI. Então, vai um profissional do laboratório, realiza, por exemplo, a coleta de sangue do paciente, leva para o laboratório e o mais rápido possível, esses resultados eles já têm que estar disponíveis, tá? Porque, assim, a equipe de laboratório vai lá bem cedo, por exemplo, às vezes às 5 horas da manhã, eles já vão lá na UTI, realizam toda essa coleta, né, de sangue, por exemplo, se for um exame de sangue, de urina, né, enfim. Realizam essa coleta e já encaminham para análise de laboratório, para que no período da manhã o médico já tenha acesso a esses exames e possa atualizar a prescrição do paciente, tá? Para isso que serve a realização desses exames. Então, através de punção venosa, coleta-se uma pequena amostra de sangue para avaliação no laboratório central dos principais eletrólitos, enzimas, metabólitos do organismo, tá? Então, são exames gerais, né, que são realizados, são exames menos específicos, como por exemplo, para análise de hemoglobina, né, através do hemograma,
através da análise de eletrólitos, para avaliar como que está a função de eletrólitos, enzimas hepáticas, tá? Para ver a função do fígado, dosagem de ureia e de creatinina. Para que serve? Ó, vou destacar aqui para vocês também realizarem uma anotação, tá? Para que serve esses valores de ureia e creatinina? Os valores de ureia e creatinina, eles servem para você avaliar a função dos rins, tá? Em geral, são substâncias que são liberadas pelos rins e elas ocorrem em aumento na nossa corrente sanguínea quando os rins eles não estão funcionando corretamente. Então, se vocês identificarem alguma alteração nos valores de ureia e creatinina daquele paciente, podem indicar uma alteração da função renal, uma alteração das funções dos rins daquele paciente, tá? Assim como outros exames, como eu havia falado, enzimas, né? Por exemplo, algumas enzimas hepáticas, né? Podem ser medidas, tá? Para avaliar a função dos rins. Paciente que está internado na UTI, meninos, são pacientes que nós precisamos estar sempre atentos à sua função renal, né? E à sua função hepática. Por quê? Pacientes que estão internados na UTI são pacientes que fazem uso de muitos medicamentos, de medicamentos extremamente fortes, tá? Alguns medicamentos que podem causar alguma inflamação no fígado, tá bom? Como uma hepatite medicamentosa, ou podem causar alguma alteração renal, levando até mesmo a uma insuficiência renal, tá? Alguns medicamentos, eles são extremamente nefropatas, eles causam adoecimento dos rins. Então, o paciente que está internado na UTI são pacientes que nós precisamos estar atentos a essas alterações hepáticas e renais, tá? Exames gasométricos. O que são esses exames gasométricos, meninos? O paciente que está, principalmente um paciente que está fazendo uso de um ventilador mecânico, que não está conseguindo respirar sozinho, a gente tem que avaliar os níveis de gases presentes no sangue desse paciente. Então, para realizar essa análise, a gente faz uma coleta. Quem pode fazer? O enfermeiro ou o médico, tá? Vocês não fazem coleta de sangue arterial. Então, o enfermeiro realiza a coleta de sangue arterial. Esse sangue arterial, ele coloca em uma máquina que nós chamamos de hemogasômetro. Essa máquina, ela fica dentro da própria UTI, tá, meninos? Esse hemogasômetro, então, a gente mede o volume de oxigênio, o volume de dióxido de carbono, tá? E por que a gente faz essa análise? Para saber se a ventilação que aquele paciente está recebendo está adequada, tá? É para isso que serve a gasometria arterial, tá, meninos? Perdão. Essa gasometria pode ser arterial, anotem aí também. A gasometria pode ser arterial. Quando que vai ser arterial? Quando for feita a análise do sangue arterial. Ou a gasometria pode ser venosa, quando for feita uma análise do sangue venoso daquele paciente, tá? Então, nós podemos ter a gasometria arterial e a gasometria venosa. E nós também temos os exames radiológicos, tá? Em geral, esses exames radiológicos, né, como por exemplo o raio-x, podem ser feitos dentro da própria UTI, tá? Então, nós temos um equipamento de raio-x portátil, a gente chama um técnico em radiologia, e esse técnico de radiologia realiza esse exame de raio-x dentro da própria UTI, para que esse paciente ele não tenha que se deslocar dentro da própria instituição, tá? Então, ele realiza esse procedimento dentro da própria UTI, meninos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de vocês. Então, ele realiza esse exame dentro da própria UTI. Ele também é muito importante, meninos, para aqueles pacientes que estão fazendo uso do ventilador mecânico. Então, se o paciente ele não está respirando sozinho, se ele precisa respirar através de uma máquina, a gente precisa estar realizando diariamente nesse paciente um exame de raio-x torácico
para que nós possamos ver se tem algum acúmulo de líquido, se tem algum indício de infecção, tá? E também para saber se aquele ventilador mecânico, se ele tá atingindo todas as áreas do pulmão, para saber se está ventilando todo o pulmão daquele paciente, tá? É para isso que serve também esse exame de raio-x, exames que são realizados dentro da própria UTI. E aí, meninos, também vai depender muito do caso clínico do paciente, né? Então, se for um paciente que precisa fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, que são exames que o paciente ele precisa se deslocar. Então, a gente vai precisar organizar, toda a equipe vai precisar organizar o transporte desse paciente para que ele possa realizar esses exames, tá? Então, assim, pode ser um exame que é realizado na outra sala do hospital, mas para chegar com o paciente até aquela outra sala, precisa de toda uma preparação. Aquele paciente precisa ser deslocado com o monitor, com os medicamentos em curso, tá? Então, tudo isso precisa ser feito, correto? E os outros exames, meninos, também vão depender da solicitação médica, né? Que vai depender, consequentemente, do caso clínico do paciente. Então, se é um paciente cardíaco, se é um paciente pulmonar, pós-cirúrgico, depende muito do grau do tipo de patologia daquele paciente para a solicitação de exames em geral. Mas o que vocês precisam saber é que todos os dias que o paciente está internado em uma UTI, são feitas uma série de exames naquele paciente, tá? Coleta de sangue, exames arteriais, exames de imagem, tá? Então vai depender muito do tipo de doença, né, da patologia que acometeu aquele paciente, mas em geral esses exames todos são solicitados e realizados, tá bom, galerinha? Então hoje nós estudamos da página 4 à página 5, tá, daquela apostila. Nós estudamos alguns procedimentos que são realizados na UTI e alguns exames que são realizados diariamente. Assunto também simples, né, não muito complicado, mas aí vocês também realizem, tá, uma leitura. Vocês também realizem uma leitura, tá, desse material. Quando vai ser a prova? Então, comentei com os colegas antes, né, que infelizmente a gente precisou dar um pequeno atraso no nosso cronograma, né, devido a algumas circunstâncias que aconteceram comigo, né. Novamente peço perdão aos demais colegas, tá, mas foram situações que fugiram do meu controle, tá? Mas amanhã de manhã eu vou reformular o cronograma de vocês e vou remarcar a prova, tá? Então amanhã de manhã eu vou mandar uma mensagem no grupo remarcando a prova de vocês, tá bom? E em relação à próxima matéria, eu ainda não tenho essa informação a dar para vocês, tá? Porque nós estamos fazendo um rodízio entre os professores, né? Então, nessa matéria eu estou com vocês, provavelmente na próxima será um outro professor, mas eu não sei passar essa informação detalhadamente para vocês agora, tá? Mas a gente está finalizando todas essas disciplinas, elas serão finalizadas essa semana, e eu acredito que ainda até sexta-feira a gente já tenha uma nova programação, tá? E aí essa nova programação vai ser passada a vocês com toda tranquilidade, tá, meninos? Vocês têm alguma dúvida, meninos? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Por nada. Não, ninguém tem perguntas, ninguém tem dúvidas. Então tá, meninos, boa noite, tá? Eu aguardo vocês aqui amanhã.